Olá, amigas e amigos. Vamos agora conversar com a doutora Andreina Bravo, advogada graduada em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Ela também é pós-graduada em Direito Tributário, Direito Processual, com vasta experiência em Direito Previdenciário e também enriquecida por ter trabalhado no INSS. Como vai, doutora Andreina? Tudo bem, boa tarde a todos. Obrigada, José, por me convidar para esse podcast bacana de vocês. Eu acho que é muito importante, eu acho que a informação ela tem que ser disseminada. Eu acho que esse é um caminho bem bacana, né? Fazer um podcast sobre direitos. Então, te agradeço a quem está nos acompanhando e vamos lá. Tá tudo bem. Doutora, hoje se fala muito da revisão da vida toda. Houve vários processos para que todos os meses de contribuição fossem computados, né, na aposentadoria, e recentemente tivemos decisão favorável do STF, né? Então, o que é essa revisão? Explicando para os nossos, né, espectadores, e quem que pode pedir essa revisão? Certo. Então, José, realmente foi um tema bastante debatido nos últimos tempos, né? Porque assim, as pessoas elas percebiam que estavam tendo desvantagem com relação ao cálculo dos seus benefícios, e essas ações acabaram gerando a discussão que tornou o tema 1102 do STF, né? Que é a tese que foi julgada favorável, né? Foi finalizada, reconhecendo o direito à revisão dos benefícios, né, que tiveram, né, no seu cálculo, a aplicação do artigo 3º da Lei 9.876 de 99. E o que essa lei fazia? Ela, na hora do cálculo, você não incluía todas as contribuições previdenciárias, só eram incluídas as contribuições a partir de julho de 94. E o que acontecia? Dessa forma, com essa forma de inclusão das contribuições, desprezando os períodos anteriores a 94, o benefício acabava perdendo poder aquisitivo, porque há segurados que têm grandes contribuições anteriormente a esse período de julho de 94. Então, essa tese 1102 do STF, inclusive até falo para quem estiver nos assistindo, para que também, se tiver curiosidade, consulte. Eu trouxe também, depois eu vou dar uma lida, que eu acho bacana a gente ler. Mas, a partir dessa decisão, agora as pessoas têm o direito, né, se elas detectarem, né, na carta de concessão, verificarem que o seu benefício foi baseado no artigo 3º da Lei 9.876 de 99, ou seja, que no cálculo não entrou todas as contribuições previdenciárias e, eventualmente, ela teve contribuições anteriores a 94, que foram contribuições altas, ela tem direito a essa revisão. Então, seria basicamente isso. É que, assim, é que eu falo, é muitos detalhes, eu falo assim, tem inúmeras informações, mas assim, às vezes a gente precisa explicar para as pessoas conseguirem compreender, porque o tema é bem complexo para quem está na área do direito, eu imagino para quem é leigo, né? Mas basicamente eu digo assim, dou as dicas, né? A primeira dica é olhar sua carta de concessão, verificar como foi feito o cálculo. Provavelmente vai constar artigo 3º da Lei 9.876 de 99. Se tiver aí, já é um indício que você tem direito a essa revisão. E procura verificar se teve contribuições anteriores a julho de 94 que foram altas, porque aí você, estando dessa forma, você vai ter direito à revisão, e com o recálculo, essas contribuições anteriores a 94, elas vão entrar no cálculo, né, e aí você vai ter um aumento do seu benefício, que é o que as pessoas estavam buscando com essa ação, com essa tese. Certo, doutor, muito obrigado. Então, tem um detalhe, geralmente os juízes requerem que, quando se ajuiza um processo para fazer a revisão da vida toda, seja feito um cálculo prévio para mostrar se realmente é procedente aquele pedido, né? Só que esse cálculo, na nossa experiência, ele tem custado de R$300 a R$400. Certo. Então, isso coloca um pouquinho de obstáculo, né? Sim. Então, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: se o segurado pedir a justiça gratuita, ele pode pedir para que esse cálculo seja feito pelo contador judicial? Sim, pode, né? Havendo o deferimento da justiça gratuita, né? Todos os atos processuais que demandarem custo, né? Que haver dispensa de despesa, elas são arcadas pelo Estado. Então tem direito sim. Só que assim, qual que é a questão? Nesse caso da revisão da vida toda, como eu disse aqui no início, essa tese veio a garantir, né,
a certos beneficiários o direito à revisão. Então, é preciso saber se você está dentro dos requisitos. Então, assim, o primeiro requisito é saber se você recebeu benefícios a partir de 27 de novembro de 99 a 13 de novembro de 2019, ou seja, seria a data a partir da promulgação dessa lei, né, que previa a inclusão de todas as contribuições previdenciárias, né, que foi a partir do dia 26 de novembro de 99, e precisa ser antes da emenda constitucional 103 de 2019, que já mudou totalmente a forma de cálculo. E, além disso, é preciso saber se você tem contribuições anteriores a julho de 94, que sejam contribuições significativas ao ponto de que, se na revisão que você for solicitar, você vai ter realmente uma vantagem nessa revisão e vai ter um aumento desse benefício mensal, porque também você vai entrar com uma ação, e muitas vezes, se você não tiver esse cuidado de fazer esse cálculo prévio, pode acontecer de você, em vez de ter aumento no valor do benefício mensal, você vai ter uma diminuição. E, infelizmente, se você fizer esse requerimento e houver diminuição, não tem como voltar atrás, né? O ato é desconstituído, você tem que receber esse benefício com a desvantagem. Então, o cálculo, por mais que tenha o custo, a gente recomenda, né? Primeiro, claro, procurar um advogado de sua confiança, especializado, mas também ter esse entendimento que o cálculo, ele também vai visar essa garantia, que você não vai entrar com a revisão e vai ter uma perda, porque você tem interesse de entrar com a revisão para aumentar. Então o juiz indefere porque fala que vai prejudicá-lo e a pessoa perdeu tempo gastando com advogado, tudo isso. Isso né? aí, sim, com certeza. Então, mais uma questão. Quando assim, se pede essa revisão da vida toda, ela vai computar contribuições anteriores a 1994. Certo. Ela vai pegar toda a vida, né, de contribuição do segurado. Também é aplicada aquela redução de você computa só as 80% maiores e descarta as 20% menores, que é o que entrou em vigor a partir de 94, né? Ou se vai computar tudo, fazer o reajuste pelo INPC e tirar aí uma média simples? Como que é feito isso aí? Tem o descarte ou não tem o descarte? Não, tem o descarte, José, assim, a forma de cálculo, ela continua a mesma coisa, né? O que vai mudar, a diferença do cálculo é que vai ser incluído, né, todas as contribuições que você teve durante toda a sua vida, contribuição junto à Previdência, e não mais apenas a partir de julho de 94. Então, assim, é feito da mesma forma, 80% maior de salário de contribuição, descarta os 20% menores, só que no bojo, na base dela, vai entrar todas as contribuições. E aí essa vantagem, muitas pessoas, na época que foi concedida a primeiro momento, quando teve a limitação para somente contribuições a partir de julho de 94, se ela teve altas contribuições antes de julho de 94, ela pode ter perdido em poder aquisitivo, porque aquelas contribuições que eram altas, elas não entraram no cômputo, só entrou a partir de julho de 94. Agora, a questão da fórmula, né, seria esses 80% maiores, ela continua a mesma. Além de continuar dessa forma, né, e ser incluído todo o tempo contributivo, também é feita atualização, então, assim, é feito uma questão atuarial para que você tenha uma reposição, tá? Então, o que muda você vai incluir todas as contribuições da sua vida toda para que você tenha aí o aumento do valor mensal. Né? Então, de fato, o segurado aí, ele tem um benefício duplo, né? Que ele pode pegar o melhor das duas situações. Sim, sim. Incluir todas as contribuições e também descartar aquelas que são baixas. Sim. Pode ser até anteriores, 94, muito baixas. Sim, sim. É o começo da vida de trabalho, né? Em que sim. Os salários não são tão altos. Então, de um certo modo, o segurado foi beneficiado, né? Com essa questão. Por conta da média. Porque, assim, hoje é feito sempre por médias, né? Então, como se manteve a fórmula que é essa 80% maiores, descartando os 20 menores, o que tem que entender é o seguinte, na hora de você levantar a base, que seria quais contribuições vão entrar nessa cálculo de 80%, não vai ser somente limitada a partir de julho de 94, como ocorreu com a criação dessa lei 9.876, mas também com a inclusão de todo o tempo contributivo, porque são duas regras, né? A lei 9.876 de 99, ela tinha duas regras, que era a regra do artigo 3º, que é essa regra que a gente está discutindo no tema 1102 do STF, e tinha a regra definitiva e geral, que era do artigo 29, inciso 1 e 2º, inciso 1º e 2º, que ali você fala o seguinte, que ali entra todas as contribuições. Então,
ali, naquela regra, que seria a regra definitiva, é a regra mais favorável. Então, o que acontecia foi, esses benefícios, eles acabaram sendo concedidos pelo artigo 3º, sem a atenção com relação ao direito ao artigo 29, né, e sem entender que esse artigo 29 seria o mais favorável, ou seja, ter todo o meu tempo contributivo calculado, né, até porque eu iria ter, ia ter dispensado aí 20% dos menores, e conseguiria um benefício maior. Então, essa tese, esse tema 1102 do STF, ela vem para restaurar essa injustiça que ocorreu, né, há anos atrás, e agora as pessoas têm a oportunidade de pedir a revisão. Muito bem, né? Então, inclusive, José, até eu pedi, porque eles estavam aqui falando que eu tinha que decorar, mas eu acho legal trazer, né, um pouco do que é o tema, né, 1102. Eu acho legal ler, por mais que as pessoas falem, mas são termos que eu não entendo, mas eu acho bacana para ter entendimento do que veio do STF. A gente pode explicar também para quem está nos vendo. Isso, né? Eu vou ler então, ó, que não deixaram, mas eu vou ler, eu sou subordinado. Supremo Tribunal Federal, tema de repercussão geral, 1102, né, um recurso extraordinário que foi julgado, 1.276.957, acho que é um número, né, RG, ou seja, da chamada revisão da vida toda, onde foi fixada a seguinte tese. Então, aqui, nesse tema que a gente está falando, que é o 1102, é uma tese que eles estavam discutindo, e a partir do momento que você discute a tese, se você fixa, se você julga, ele vira um direito. Então, hoje é um direito, o direito da revisão da vida toda. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 99, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Então, foi aquilo que eu estava falando. A regra definitiva e mais favorável para aqueles que tiveram contribuições altas antes de julho de 94 seria a aplicação do artigo 29 dessa lei que eles estão falando aqui, que é a Lei 9.886 de 99. Né? E ali ele fala, ó, o salário de benefício consiste, artigo 29, 1. Para os benefícios que tratam as alíneas B e C do inciso 1 do artigo 18, que fala lá os tipos de benefício, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário. Ó. Vejam que ele fala em 80% do período contributivo, tá? E o inciso 2 também traz na sua redação final salários de contribuições maiores correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Então, essa regra do artigo 29 é a regra que era mais favorável. Só que, infelizmente, nesses benefícios que estão aí discutindo o tema 1102 e que as pessoas também podem ter direito aí nas suas casas, foram calculados com base no artigo 3º, que era uma regra transitória, que é essa que diz que as contribuições que são incluídas no cálculo são somente a partir de julho de 94, ou seja, tudo para trás de anteriormente a julho de 94, ele fica fora e muita gente teve perda assim, significativa nos seus salários, né, porque não foi possível contar de acordo com a regra que era vigente, mas que não foi aplicada. Mas agora com essa tese, a gente busca que seja. Doutor, assim na prática, o empregado segurado do INSS, ele tem como saber mais ou menos se a evolução salarial dele foi melhor, né, naqueles tempos, antes de 94, ou mais atualmente. Existe até uma tendência, assim, com o avançar da idade, que as pessoas têm mais dificuldade de continuidade no emprego, às vezes tem que aceitar empregos com menores remunerações, né? E o segurado, em geral, ele consegue perceber, né, para se ele ter uma ideia se deve ou não entrar com essa ação, mas antigamente eu ganhava muito bem, e agora não ganho tão bem, sim, então sim. Pode ser que eu tenha direito. Isso pode ser um indício, assim, para a pessoa saber que ela pode tentar essa revisão, procurar um advogado. Sim, sim, aí a dica é assim, até com relação até à documentação, que eu acho que é a parte mais importante para as pessoas que vão buscar o seu direito. É entender que é importante ter um advogado que possa acompanhá-la e analisar a documentação para saber se ela tem o direito, se ela cumpre os requisitos, né, que a gente foi conversando aqui, vendo que tem vários requisitos que você precisa cumprir para ter direito à revisão. A revisão, ela foi definida, foi garantida, mas eu preciso estar dentro dos requisitos para poder pleitear na justiça. Então, assim, precisa do advogado e precisa ter a documentação. A documentação que a gente recomenda, José,
levantamento do CNIS, que dá para conseguir pelo aplicativo do meu INSS. A pessoa pode levantar suas carteiras de trabalho, fichas, né, ou carnês com qual ela contribuía, para ver, como você falou, qual renda eu me baseei para fazer o recolhimento, porque provavelmente, como você falou, vai evoluindo, né, as pessoas vão, não só a questão do emprego ser mais precarizado, né, os salários serem menores pela idade, enfim, mas também pelo fato da mudança de moeda. Teve uma mudança significativa com o Plano Real, né? E o Plano Real trouxe uma perda, né, aquisitiva do dinheiro. Então, provavelmente, quando você for olhar seu histórico de contribuições, você vai conseguir verificar, nossa, então, peraí, lá atrás eu recebi, sei lá, eu tinha recebimento de 10 salários equivalentes ao que hoje seria 2. Então, eu tinha mais ganho poder aquisitivo. Então, provavelmente, quando eu for contar essas contribuições na minha base de cálculo, vai haver um aumento, vai ficar mais gordinho, né, o valor benefício mensal. Então, é isso. Então, seria o CNIS, né, as carteiras de trabalho, os carnês. Quem é autônomo pode levantar RAIs, né, fichas de pagamento que antigamente eram feitas, e levar até um advogado e fazer essa consulta realmente para ver se ela vai ter vantagem ou não com essa revisão. Certo, mas uma questão também seria, após o ato da aposentadoria, né, quanto tempo a pessoa tem para fazer essa revisão? Existe uma decadência e um prazo que ela tem que respeitar para pedir essa revisão? Sim, além da pessoa ter o benefício concedido entre 27 de novembro de 99 a 13 de novembro de 2019, além dela constatar se ela teve boas contribuições, ou seja, contribuições altas antes de julho de 94, ela também precisa saber que a Previdência, né, no caso a Lei 8.213 de 91, em seu artigo 103, ela prevê prazo de decadência para qualquer tipo de benefício que você for buscar revisão. Então, direito de revisão, ela tem um limite, e o prazo são 10 anos, né, de acordo com o artigo 103 dessa lei. Então, José, é importante respeitar, entender esse prazo, dizer, olha, então você tem até 10 anos para requerer essa revisão, né, então se você não observar isso, se você realmente, até literalmente dormir, né, e não se atentar que tem um prazo de 10 anos, a gente fala uma expressão na faculdade direto, que é o seguinte: quem dorme, o direito não socorre, né? Então, realmente, não vai ter direito a pedir a revisão porque passou o prazo de decadência de 10 anos. E algo muito importante, José, é entender que esses 10 anos, ele começa a contar, né, a partir do momento não que eu requeri o benefício, mas a partir do momento que eu recebi. Primeiro, né? Isso, então assim, o cálculo de 10 anos dessa decadência, que é o prazo máximo que eu tenho para pedir essa revisão, ela é contada no primeiro dia do mês seguinte ao primeiro pagamento que eu recebo da Previdência. Ou seja, eu recebi o benefício, eu conto um mês, o primeiro dia já é o dia que começa a contar esses 10 anos. Então não deixem passar esses 10 anos para vocês não ouvirem essa expressão que eu falei, que o direito não socorre a quem dorme. Então, em termos práticos, estamos no mês de agosto, né? Então, seria mais ou menos quem se aposentou antes de julho de 2013, né? Não teria mais direito, né? Não teria que ver o data certinho com o advogado, né? Isso, é preciso ver direitinho. E aí um detalhe, José, inclusive isso é uma questão importantíssima. É preciso tomar cuidado e precisa ver cada caso particularmente. Por quê? Por mais que aconteça isso que você falou, de ter um prazo já, mais ou menos, que a gente está visualizando que vai ter o prazo aí máximo, mínimo, que seria julho de 2013, mais ou menos, né? 10 anos. Isso, os 10 anos. O mês e meio, o mês e dia, né? Isso. Só que a gente tem que observar o seguinte: o que acontece na Previdência é que, infelizmente, existem pessoas que demoram anos para terem seu benefício concedido. E pode acontecer de eu ter a concessão nesse período, né, que passa antes dos 10 anos, né, antes de 2013, mas com regras retroativas, né. Um exemplo, eu tinha direito a receber em 2012, mas pela demora recebi em 2015. Se acontecer isso, se eu estava dentro das regras anteriores, eu vou ter direito a requerer. Certo. Entendeu? Não aplica a decadência. Não aplica a decadência. Né? Então, uma questão que eu acho que é importante, é mais ou menos de última hora, né, que anteontem houve um voto do ministro Alexandre de Moraes num julgamento de embargo de declaração nesse processo, né, da revisão da vida toda, que pode afetar, né, a parte do recebimento dos atrasados, né?
que quando se entra com uma revisão, se pode pedir o atrasado por 5 anos. Sim. Então, nós estamos num momento assim muito preliminar, houve apenas o voto dele, né? E um pedido de vista do ministro Zanin, ele vai poder ficar com 90 dias com o processo. Gostaria de ouvir algumas considerações sobre esse caso, o que é que pode impactar, né, a questão dos atrasados. Sim, então é uma pergunta bem interessante, que assim, hoje a gente teve a definição dessa tese, né, que é a tese 1102 do STF, que é garantia desse direito de revisão, então ele já existe, é um direito que não vai ser, isso já está consolidado, né, as pessoas que se enquadrarem nos requisitos elas vão poder recorrer ao Poder Judiciário e vão poder requerer o pedido de revisão, né, mas a partir do momento que é definido, a gente sabe que no Brasil existem recursos. E a Previdência, no INSS, entrou com um recurso, um embargo de declaração, né, discutindo questões que envolvem a modulação de efeitos. O que é essa modulação de efeitos? Que acontece geralmente em ações, né, que chegam ao STF. Seria a modulação de como vai se dar essa revisão, como ela vai ser colocada na prática, né, detalhes, até quem vai ter o direito, muitas vezes assim, dentro do período lá, quais que vão entrar, se vai entrar benefícios que já foram extintos, benefícios que ainda estão sendo discutidos, enfim, vão ter modulações. E me parece que já teve duas questões que o Alexandre de Moraes já tratou, né, que é com relação a benefícios que foram extintos, ele entende que deve ser excluído, né, do direito à revisão, aqueles benefícios que já foram... Ninguém sabe esse extinto, que tipo de extinto que é, né? Ninguém sabe. Né? Na verdade, ele falou lá, ele colocou que ele acha que deve ser excluído, mas não sabemos se isso vai se manter, porque ainda existem outros votos, como o José falou mesmo aqui, foi o voto do Alexandre, agora teve o Zanin que pediu vista, né? Mas pode ser que isso nem prevaleça, mas se prevalecer, o que a gente tem que entender é o seguinte, que a partir do momento que isso for definido, pode haver alterações na forma como se vai aplicar ou se vai se usufruir, vamos dizer assim, né, desse direito de revisão da vida toda. Então, o que a gente fala procurem ficar atentos às redes sociais aqui, né, do doutor, por favor. As nossas redes também vão estar disponíveis aí com bastante postagens para a gente trazer para as pessoas como vai ficar a atualização desse tema após a modulação de efeitos, porque a modulação de efeitos nada mais é do que um órgão, no caso a Previdência, que vai fazer o pagamento, tentar permitir com que ele reduza, né, o número de pessoas que vão se beneficiar, isso que é a verdade. Essas modulações geralmente são só para beneficiar o governo, sim, né? Sim, infelizmente. Nunca uma modulação para beneficiar o assegurado, contribuinte. Não. É uma forma de mitigar, assim, o impacto financeiro, né, no caixa do governo, né? Sim, com certeza. Então, por a gente ver que o STF tem esse entendimento da questão de ser um poder, uma questão muitas vezes voltada para a questão política, a questão atuarial, que a gente sempre fala, né? A Previdência, ela defende a questão atuarial porque o que acontece? Eles querem não precisar tirar de seus caixas. Então, quanto menos benefício conseguirem a revisão, vai ser melhor. Então, esses efeitos vêm justamente para isso, vêm para limitar um pouco e reduzir, né? Mas, de fato, vai impactar somente atrasados, né? Porque o benefício, assim, a ser recebido continuamente não vai ter influência. Não, até porque tem já inclusive, eles até colocaram lá quais serão os critérios para se atualizar, né, a partir do momento, para as futuras. Então, na verdade, é só realmente para aqueles os extintos, né, situações que já foram consolidadas. Eu acredito até que não é só questão também financeira, é questão também de facilidade de implementação, porque nesses casos você teria que, muitas vezes, aguardar recorrer quem fosse o herdeiro ou o sucessor, então eles acho que talvez querem facilitar, entendeu? Então, ser mesmo aqueles que estão ativos, né, e com regras já bem definidas. Agora é aguardar, porque a gente não tem certeza se essa modulação de efeitos vai realmente vai se restabelecer, vai se confirmar, ou se não, né, a gente vai ter essa definição, e como vai ser, né, quais regras que eles vão colocar para a aplicação da revisão da vida toda. Né. O fato é que a revisão da vida toda ela foi definida, então existe o direito, mas agora vai ser feito como que vai se aplicar em alguns certos casos que a Previdência apresentou lá. Tem uma questãozinha também que eu acho interessante, que decisões judiciais elas têm força de lei, né? Sim. Elas entre as partes de um processo, e no caso de decisões de STF, recursos assim extraordinários, ações diretas de constitucionalidade e inconstitucionalidade, elas têm um efeito social para todos. Sim. Não só nas partes de um processo. Então, em vista dessa decisão, dessa confirmação do STF ao direito de fazer a revisão,
já seria possível entrar com um pedido diretamente na via administrativa dessa revisão, sem ter que entrar na justiça? Como que está o cenário? Então, José, na verdade ainda não está definido, porque inclusive até acabei de ver uma reportagem falando isso, que o INSS está comunicando nas redes sociais que a partir do dia 21 vai definir as regras para poder absorver essa questão da revisão, né? Então, ainda não é o momento de fazer o requerimento administrativo direto. O que a gente recomenda é que a pessoa entre com ação judicial. Certo, porque isso, até porque hoje não tem nada definido com relação ao órgão previdenciário, com relação à forma de como se dará no administrativo. Então, eu creio que é melhor que você entre com ação judicial, né, para ter até mais amparo, porque vai ter essa questão de efeito de modulação. Então, é melhor no Poder Judiciário, né? Sim. No administrativo, ele tem uma limitação que eu acho que não vai ser tão, assim, efetivo nesse momento que ainda a Previdência não tem um procedimento, assim, definido. Foi o que eu acabei de ver. Parece que a partir do dia 21, né, de setembro, inclusive, vai ser feita aí algum tipo de verificação de como eles vão aplicar isso no administrativo. Uma regulamentação, né? Isso, interna. Certo. Agora, doutor, então foram muito esclarecedoras suas palavras, né? Eu acho que o nosso público aí conseguiu absorver bem, mas nós queremos saber o que o povo na rua quer perguntar. Certo. Então temos perguntas também do público na rua que já tem dúvidas, né? E querem esclarecer. Então, nesse momento, passamos para isso. Bom dia, qual o seu nome e qual a sua cidade? Risualdo Alves de Lima, sou de Santo André. Certo. O senhor tem alguma pergunta a fazer sobre revisão da vida toda? Sim, eu estou dando entrada na minha aposentadoria, gostaria se posso calcular para a vida toda. Certo, muito obrigada. Agora é com você, doutor. Senhor Risualdo, então, na verdade não, porque como eu disse aqui na entrevista, os benefícios que têm direito à revisão da vida toda são os benefícios que foram concedidos entre 27 de novembro de 99 a 13 de novembro de 2019, né, e que tenham tido contribuições anteriores a julho de 94, e no caso, como o senhor vai estar entrando agora com o seu pedido, o senhor já está dentro das regras da Emenda Constitucional 103 de 2019, né, então para o senhor não vai caber a aplicação da revisão da vida toda, e sim a atual forma de cálculo que foi prevista na reforma da Previdência, né, com essa emenda 103 de 2019. Bom dia, qual o nome do senhor e qual a sua cidade? Eu sou Ayrton Carlos da Costa, sou da cidade de São Vicente. Certo. O senhor tem alguma pergunta a fazer sobre revisão da vida toda? Eu me aposentei agora no ano passado, uma aposentadoria especial, gostaria de saber se eu posso pedir a revisão da vida toda. Certo, muito obrigada. Agora é com você, doutor. Senhor Ayrton, depende. Se nesse momento que o senhor ganhou a aposentadoria especial via judicial, mas se refere a uma questão anterior, a um direito adquirido no passado, possa ser que, como se trata de regras anteriores, o senhor tenha no cálculo do seu benefício a aplicação do artigo 9.876 de 99. E nesse caso, você teria uma desvantagem, porque nesse artigo você não teria as contribuições anteriores a 94 computadas. E aí, nesse caso, se o senhor verificar que não tendo sido computadas essas contribuições previdenciárias antes de julho de 94, e se elas tiverem sido altas, o senhor tem direito a pedir a revisão. Por quê? Por mais que o seu benefício foi concedido agora, ele se refere a uma situação passada, né? E se eventualmente recair nessa tese do 1102 do STF, que é a tese da revisão toda, o senhor vai ter direito à revisão sim. Então, eu aconselho ao senhor, dentro dessa situação, já que o senhor teve um benefício de aposentadoria especial concedido nesse momento, precisa verificar com o advogado, ver quais foram as condições dessa concessão. Então, ele foi calculado baseado em uma lei anterior ou já na regra nova, entendeu? O direito adquirido era de qual data? Atual ou anterior? Então, tudo isso vai fazer diferença na hora de determinar se o senhor tem direito à revisão ou não, tá bom? Bom dia, qual o seu nome e qual a sua cidade? Bom dia, meu nome é Yara Alice, sou de São Bernardo do Campo. Certo, a senhora tem alguma pergunta a fazer sobre revisão da vida toda? Sim, eu me aposentei pela prefeitura, somando o tempo de algumas empresas. E eu gostaria de saber se eu posso pedir a revisão da vida toda pela prefeitura. Certo, muito obrigada. Agora é com você, Obrigada. doutor. Então, Yara, é o seguinte,
Se você está me falando que aposentou pela prefeitura, provavelmente, tá, eu suponho que você tenha se aposentado pelo regime de previdência próprio da prefeitura. Nesse caso, a senhora não teria direito a requerer a revisão da vida toda. Por quê? Nos casos em que se trata do regime próprio, não tem nada a ver com o regime geral da Previdência, que é o regime que fundamenta as aposentadorias e pensões que são pagas pelo INSS. Tá? Então, assim, mas a sua pergunta é muito importante para esclarecer que o servidor público que eventualmente trabalhe, mesmo que numa prefeitura, no estado, ou federação, mas que tenha a sua vida, né, previdenciária fundamentada, recolhida, junto ao INSS, ou seja, sob o regime da Previdência Geral, ele terá direito, mesmo sendo vinculado a um ente público. Seria, no caso aí... Comissionado, seletista. Ah, certo, os contratados. Sim, né? sim. Interessante. Doutor, algumas considerações finais? Então, primeiramente, como eu disse no início, né, as pessoas que tiverem dúvida, quiserem aprofundar o assunto da revisão da vida toda, que procurem um advogado de sua confiança, né, que separem os documentos para poder fazer análise, né, que acompanhem nossas redes sociais, que a gente sempre tem publicação sobre o tema, inclusive agora com essa modulação de efeitos, né. Venho aqui agradecer a você pelo convite, gostei muito de participar do programa, acho que é uma iniciativa super interessante, essa questão de você disseminar a informação, disseminar os direitos, as pessoas terem consciência, né, do que está acontecendo na vida delas, do que está acontecendo no país, né, com relação às leis, os direitos. Então, parabéns, gostei muito. Precisando de outras entrevistas, estamos à disposição, né? Fomos aí colegas, né, de faculdade, de centro acadêmico, colegas na profissão, e continuamos, né, assim, na vida aí, agora fazendo entrevistas e podcast, né? Estou muito feliz por estar aqui com vocês e agradeço a todos que estão nos assistindo e que dê o seu like, sua compartilhada também, que eu acho que é interessante, não só receber a informação, mas também, né, compartilhar para outras pessoas que tenham interesse em saber mais. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Então, nós queremos pedir a todos, como a doutora já disse, né, que se inscrevam no nosso canal, deem o seu like para que a matéria possa subir, mais pessoas possam ter acesso, né? E encerramos por aqui essa primeira edição de Doutor, por favor. Muito obrigado e até a próxima.